Queridos irmãos e irmãs, nesse segundo domingo do tempo comum, iniciamos hoje um percurso que vai nos acompanhar durante 32 semanas. Se nós participarmos com alegria, com fidelidade, domingo após domingo, chegando até o final de novembro, na festa de Cristo Rei, Senhor do Universo, nós teremos feito de forma progressiva um discipulado alimentado pela palavra de Cristo, pela sua instrução, que a cada domingo Jesus oferece a seus discípulos. Portanto, a nós que estamos aqui, discípulos e discípulas do Senhor. Domingo passado, domingo da festa do batismo de Jesus, nós ouvimos quem é Jesus. Quem é Jesus de Nazaré? Ele é ungido pelo Espírito, é o Cristo, é o Messias, como vimos também no Evangelho de hoje. E ouvimos a voz do Pai que afirma: Tu és o meu filho amado, no qual deposito todo o meu bem-querer. E vocês vão me dizer, mas por que o Senhor está aqui recordando o Evangelho do domingo passado? É porque nós precisamos ter claro quem nós seguimos. A quem nós seguimos. Quem é nosso mestre? Tendo isso claro, então entramos na liturgia da palavra que acabamos de ouvir. Qual é a imagem que nós devemos levar para a nossa casa hoje? Que fique gravado na nossa mente e no nosso coração. Jesus passa. Jesus que caminha. E João Batista, que enxergando Jesus de Nazaré, aponta para ele, identificando-o como o Cordeiro de Deus. E dois discípulos de João Batista, ao ouvir a palavra do seu mestre até então, abandonam João Batista e seguem Jesus. Então esta é a imagem que nós devemos levar para nossa casa. O Senhor que passa no meio de nós, e que por meio da palavra nós somos despertados a segui-lo. Bom, primeiro a gente tem que recordar quando foi o primeiro dia da nossa vida, o primeiro amor, aquele primeiro encontro que nós tivemos com Cristo. Pode ter sido quando tínhamos 15 anos, 20 anos, 40, pode ter 60 anos. Isso não importa. Mas é preciso que nesta missa nós recordemos, façamos memória daquele primeiro dia em que Jesus se tornou nosso mestre. Certamente não é aquele dia em que a gente como criança ia na missa porque nossos pais nos obrigavam. A gente ia, participava, mas Jesus não era uma pessoa tão importante assim. Mas houve um dia na nossa vida em que a palavra de Cristo abriu os nossos olhos. Que a palavra de Cristo despertou em nós uma visão nova de nós mesmos, de Deus e da realidade da qual vivemos. Naquele dia em diante, Jesus foi nos conquistando. Foi despertando em nós um amor por Ele e um desejo sempre crescente de segui-lo. Pois bem, esta é a imagem e este é o dia que nós precisamos recordar nesta missa. E o que a palavra de Deus nos ensina para que nós possamos alimentar esta imagem e alimentar o nosso discipulado? Então, primeira coisa, é Deus que chama.
E como Deus chama? Ouvimos a primeira leitura. O jovem Samuel não sabia quem era o Senhor e nem conhecia a sua palavra. Era chamado e se dirigia na presença do sacerdote Eli. O Senhor me chamou? Eu não te chamei. E o sacerdote então, que conhecia a palavra e conhecia o Senhor, o orientou. Se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala que teu servo escuta. E é exatamente a resposta que Samuel dá ao Senhor quando o chama novamente. Fala, o teu servo escuta. Mas eu gostaria de sublinhar a primeira parte do versículo 10, para depois aprofundar a resposta de Samuel. Diz o texto: o Senhor veio e pôs-se junto dele. Vejam a beleza do ensinamento da Escritura. Vejam a delicadeza, a ternura de Deus. Deus não nos chama de longe. Oh, você que está lá na porta, vem aqui. Não é assim que Deus nos chama. Aqui fica gritando: oh, lá, vem cá. Você que está em pé lá, que vai sair antes da missa terminar, vem. Não é desse jeito. O Senhor veio e pôs-se junto dele. Ele se aproxima de nós. Ele entra na nossa vida. E Ele se faz presente e começa a caminhar conosco na situação que nós nos encontramos. Ele não nos pede nada. Ele simplesmente se aproxima. E nos fala. Diante desta ternura divina, aprendamos de Samuel a dizer ao Senhor: fala, o teu servo te escuta. Com esta ideia, vamos para o Evangelho. João Batista apresenta Jesus aos seus discípulos como o Cordeiro de Deus. Os discípulos de João deixam o seu antigo mestre e se dirigem a Jesus. E então, Jesus que está passando e os discípulos que se aproximam, se dá este belíssimo diálogo do Evangelho de hoje. Jesus se volta para eles. O que procurais? O que estáis procurando? E essa pergunta é feita a cada um de nós. Jesus pergunta hoje a cada um de nós: o que procurais? Por que você está vindo atrás de mim? O que você acha que eu posso te dar? Qual é o seu tesouro? Qual é a razão do seu viver? Pelo que você trabalha? Pelo que você reza? Qual é o seu tesouro? O que você procura? A resposta é bem interessante, porque na verdade eles se dirigem a Jesus como mestre, como rabi: onde moras? E a resposta de Jesus é imediata: vinde ver. O evangelista afirma: eles foram e viram onde morava.
e ali naquele dia permaneceram com ele. Vamos aprofundar este diálogo. O verbo permanecer é um verbo importantíssimo no Evangelho segundo João e nas cartas de João. E o verbo permanecer, traduzido para o português, na verdade, o verbo grego que se utiliza nestas duas afirmações é justamente o verbo permanecer, que aqui é traduzido na primeira frase pelo verbo morar, onde moras. Mas o primeiro sentido do verbo em grego é permanecer. E é claro, onde a gente permanece é o lugar onde a gente habita, onde a gente mora. Então daí vem o segundo sentido que é aplicado na tradução do texto de hoje, onde moras. Mas eu queria que vocês tivessem claro que o verbo que está por trás desta pergunta é o verbo permanecer. E é justamente isso que Jesus, o evangelista, diz. Eles foram e permaneceram com ele aquele dia. E por que esse verbo é tão importante no Evangelho segundo João? Porque este verbo, ele se repete dezenas de vezes a partir do capítulo 15 do Evangelho segundo João. Em todas as fórmulas de permanência, de imanência, onde se reflete o convite de Jesus aos seus discípulos que devem permanecer nele. E Jesus diz aos seus discípulos: permanecei em mim, como eu permaneço no Pai. Aquele que permanece em mim, permanece no Pai. Então, por trás desta pergunta, onde moras? O evangelista está querendo apresentar um percurso que os discípulos farão para descobrir onde Jesus permanece. E ele, que é o Filho, permanece no seio do Pai. E nós hoje somos convidados por Jesus: vinde ver onde eu permaneço. Venha comigo, siga-me, siga a minha palavra, deixe-se conduzir pelo meu Espírito, e eu te levarei ao seio do Pai. Se você permanece em mim, eu que permaneço no Pai, te levo até Ele. Nós estamos dispostos a fazer com Jesus esse caminho? Queremos de fato estar e permanecer onde Ele está, onde Ele permanece? Cada um deve responder. Segunda parte do Evangelho. André tinha um irmão chamado Simão. Ele chama o irmão: encontramos o Messias. E ele o leva a Jesus e o apresenta a Jesus. Para André, o encontro com Jesus foi tão extraordinário, foi tão revelador, foi tão novo, que ele não consegue guardar para si apenas a alegria deste encontro. E se na primeira leitura Eli é a mediação para levar Samuel a conhecer a palavra do Senhor, e se neste evangelho na primeira parte é João o Batista a mediação para que os discípulos seguissem a Jesus, é também André a mediação da qual Deus se utiliza para chamar Simão. E nós? O nosso modo de viver desperta nas pessoas o desejo de se encontrar com Jesus? O nosso modo de viver, as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas escolhas despertam nas pessoas que convivem conosco o desejo de conhecer e de aderir a Cristo? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer.
Ou nós ficamos naquele mundinho fechado, ai, o Senhor me chamou, me encontrou, estou feliz da vida, e não partilho com ninguém, não ofereço a ninguém a minha alegria. E vejam novamente a delicadeza de Jesus. Quando Simão foi apresentado a Jesus por seu irmão André, o evangelista diz: Jesus olhou bem para ele. Jesus olhou bem para ele. Qual é a nossa percepção do olhar de Cristo sobre nós? Quando Ele nos olha, como nós respondemos? Ele olhou bem para Simão, diz o evangelista. Quando Ele nos olha, a gente se esconde. A gente vira as costas. O olhar dele sobre nós, como nós o vemos? Temos medo do olhar de Jesus? Por causa do Deus que enfiaram na nossa cabeça, que não tem nada a ver com o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Aquelas homilias que a gente ouviu, que em vez de despertar em nós o amor a Deus, despertou o medo. Aquela catequista que era bem santinha, mas que ela não conhecia o amor do Pai. E que nos enfiou goela abaixo um Deus que não é o Deus bíblico. E que não é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro, se eu tenho Deus como aquele juiz tenebroso que me condena, óbvio que o olhar de Jesus será um olhar que nos coloca medo. Que desperta em nós pavor. Que não desperta em nós um desejo de amá-lo. Que não desperta em nós um desejo ardente de estar com Ele. E é hoje que nós temos que pedir ao Senhor que arranque de nossa cabeça os falsos deuses e as falsas imagens de Deus que incutiram na nossa cabeça. Disseram para nós que era o Deus, mas não era o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos nos libertar disso, para que o olhar de Jesus seja aquilo que é de fato, um olhar misericordioso, um olhar bondoso, um olhar que santifica, um olhar que purifica por amor. O amor do Senhor é tão grande por nós, como foi por Simão, que lhe mudou o nome. Esta é a obra que o Senhor quer realizar. Arrancar de nós aquilo que nos desumaniza. Aquilo que nos torna maldosos e perversos. O Papa João Paulo II sempre dizia aos jovens: não existe nada autenticamente humano que Jesus tire da nossa vida. Nada que é autenticamente humano, ou seja, que nos torna mais humanizados, nunca o Senhor tirará essas coisas da nossa vida.
O Senhor só tira da nossa vida aquilo que nos desumaniza, aquilo que nos torna insensíveis diante do próximo. Isso o Senhor quer tirar. E essa transformação que Ele realiza, Ele o faz ao longo do percurso, ao longo do discipulado. E Ele faz essa obra de salvação na medida em que nós seguimos os seus passos e vamos acolhendo a sua palavra. E a palavra dele vai nos dando uma nova mente, uma nova mentalidade, uma nova visão da gente mesmo, do próximo, do mundo em que a gente vive. Porque o paradigma é o olhar de Cristo. O paradigma é o coração de Cristo. A salvação está no modo de viver de Cristo. Não desses infelizes que por aí prometem milhões de coisas, mas que não salvam. E como nós podemos nos dispor a segui-lo? Tomemos o refrão do Salmo responsorial. Eis que eu venho, Senhor, para fazer com prazer a vossa vontade. Então não é só fazer a vontade de Deus. É fazer com prazer, com alegria, com disposição. Não é fazer a vontade de Deus com a cara quadrada, amarrada, amargo, feito arruda ou boldo. Porque isso até a gente pode fazer algo que vai ser benefício para a vida do outro, mas para nós não sai para nada. E como na nossa cabeça católica também foi nos enfiado nas pregações, que a gente não pode ter prazer, que prazer é pecaminoso, né? Porque o cristianismo medieval e de gente que está no século XXI, mas que tem a cabeça da Idade Média, não aceita o prazer, porque o prazer afasta de Deus. E não é isso. O salmista diz: fazer com prazer a vossa vontade, com alegria, com disponibilidade, com generosidade. Na medida em que nós vivemos assim, então se realiza em nós a conclusão do texto da primeira leitura. Samuel crescia e o Senhor estava com ele. Essa palavra pode ser aplicada a nós, a cada um de nós. Crescíamos, o Senhor estava conosco e Ele não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. É esse o chamado do Senhor. Ele vem para estar conosco. Ele se aproxima, Ele tem um olhar de misericórdia, de ternura. Ele vai nos conquistando com a sua palavra. E isso não é mágica, isso não acontece de um dia para a noite. Isso é um longo caminho de amizade, de intimidade, de comunhão de vida com Ele. É isso que nós vamos realizar ao longo deste ano de 2021, missa dominical após missa dominical. Todo domingo viremos aqui para ouvir a sua palavra. Nós estamos dispostos, como Samuel, a não deixar cair por terra nenhuma de suas palavras. A gente está disposto a acolher a palavra total de Cristo. É a única forma da gente se converter, não tem outro. Porque se a gente ouvir a palavra e começar a separar, isto me convém, isto não me convém, isto é bonito, isto não é, isto não sei o que, aquilo não sei o que. Sabe o que a gente faz? A gente pega o evangelho e picota o evangelho, agarra uma parte e joga o resto no lixo. E a gente joga a conversão no lixo e joga a salvação no lixo. Porque nós não nos deixamos transformar pela palavra de Cristo.
pelo seu olhar misericordioso e santo. E é isto que nos dá força para fazer com prazer a sua vontade. Que o Senhor realize em nós esta longa obra de salvação. E que nós sejamos muito felizes no discipulado do Senhor. Amém.